Câmara de Vereadores aprova projeto que cria o Parque do Mirante. Tudo pronto para a volta às aulas na rede estadual, mas professores podem paralisar. Nas escolas da rede municipal de Criciúma, a volta às aulas é amanhã. As ofertas de emprego disponíveis em Criciúma e região. Pesquisa mostra que coronavírus pode ser transmitido pelo ar em ambientes fechados. Os detalhes da campanha de vacinação contra a Covid que segue em Criciúma. A Organização Mundial da Saúde continua a investigação sobre a origem do vírus. Em meio ao coronavírus, cai o número de nascimento de bebês. E a produção de ovos de Páscoa de quem começou a empreender na pandemia. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Terça-feira, 16 de fevereiro de 2021, para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. Em Criciúma, foi aprovada a instituição do Parque Turístico e Ecológico do Mirante e revogada a lei que criava o Parque Morro do Céu. Confira na reportagem. Os vereadores de Criciúma aprovaram a criação do Parque Turístico e Ecológico do Mirante e revogaram a Lei Municipal número 5.207 de 2008, que instituiu o Parque Morro do Céu. Os projetos foram encaminhados pelo governo municipal e votados nesta segunda-feira. A mesma proposta já havia sido aprovada em reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o CONDEMA. Pelo projeto, o Parque Turístico e Ecológico do Mirante, localizado no Morro Sequinel, será um espaço para a promoção de ações de educação ambiental com escolas e a comunidade em geral. Também devem ser feitas trilhas suspensas para visitação e inclusão de pessoas com deficiência, construção de um jardim botânico, além de uma tirolesa. Já o projeto que revogou a criação do Parque Morro do Céu foi encaminhado com a intenção de evitar o pagamento de indenizações que poderiam chegar a 150 milhões de reais para os proprietários de terras no local. Dos cerca de 83 hectares, aproximadamente 30% seguem com o município e continuarão preservados e destinados a atividades de educação ambiental. Em Santa Catarina, as aulas da rede estadual de ensino estão programadas para começar nesta quinta-feira e a Secretaria de Educação prepara as medidas de prevenção no enfrentamento ao coronavírus. A volta às aulas nas escolas dos municípios e estaduais acontecem nesta semana. Independente da instituição, existe uma equipe multidisciplinar que contempla a Defesa Civil para auxiliar o movimento junto aos pais, professores e alunos na volta às atividades em sala de aula em meio à pandemia. Nós temos um grupo multidisciplinar, uma equipe chamada Disseminadores Regionais, onde nós da Defesa Civil, profissionais da saúde e profissionais da educação estão interligados, fazendo contato com os comitês municipais, para que eles também articulem de maneira multidisciplinar e com as defesas civis municipais a construção dos planos de contingências. Aqui na nossa região carbonífera, todas as escolas e também todos os municípios já possuem esse seu plano de contingência devidamente avaliados. O que se busca agora, o que está se fazendo agora, até o início das aulas, é uma atualização, porque a legislação mudou no último mês de dezembro, com a educação sendo considerada uma atividade essencial. E a matriz também vai mudando e algumas questões do plano de contingência de atendimento às crianças também vão mudando. Então, por isso, essa Defesa Civil Municipal tem um papel fundamental de articular multidisciplinarmente esse comitê para que os planos sejam avaliados e que a segurança seja estabelecida tanto para professores, outros profissionais da educação e para os nossos jovens, nossos adolescentes e crianças. De acordo com a equipe, tudo está esclarecido, mas os pais que determinam se os filhos irão ou não participar das atividades presenciais. Devido ao medo da pandemia, de alguns pais e até mesmo alguns profissionais, de não levarem os seus filhos às escolas, de não ter a educação de maneira presencial. Por isso que a legislação, ela se anteveu disso e a legislação já prevê
de que esses pais não precisam levar os filhos até a escola. A legislação contempla a educação remota. Então, o que o pai precisa é ir na escola, assinar um termo de compromisso dizendo que o filho vai receber a educação remota, aí então a escola vai oferecer essa educação remota para esses pais. Mas há o risco de as aulas não voltarem nessa semana. Isso porque os professores da rede estadual estão se organizando contra a volta às aulas, até que todos os profissionais sejam imunizados contra o coronavírus. A decisão será votada pelos professores nessa quarta-feira em assembleias. O coordenador regional do sindicato fala sobre o assunto. A rede estadual estiver em assembleia estadual online, realizada na última sexta-feira, onde houve a análise de toda a realidade envolvendo a comunidade escolar e o retorno presencial das atividades escolares, e feita a avaliação, entendeu-se que as escolas não oferecem as estruturas e as condições adequadas para o retorno presencial das atividades escolares. Além disso, não existe uma política do Estado de Santa Catarina, do governo do Estado, de imunização dos membros da comunidade escolar. Digo, os estudantes, os profissionais em educação, e movido pelo desejo de preservar a saúde, preservar do contágio os estudantes, seus familiares, os profissionais em educação, os trabalhadores em educação na rede estadual, naquela assembleia, decidiram uma greve sanitária, onde a gente se compromete com o trabalho remoto, como nos moldes de 2020, porém, não, até que haja vacina, e não aceitamos o retorno presencial. Por isso é uma greve sanitária, né? É uma greve em nome da saúde, da preservação da vida das pessoas. Além disso, temos também o indicativo, né, a reivindicação de que o governo do estado, que o governador se comprometa com a sociedade catarinense em adquirir mais vacinas para que possa imunizar mais pessoas e, desse modo, oferecer garantias da qualidade de vida para estudantes, profissionais de educação e seus familiares. Então, a grande pauta que está colocada nesse momento na relação do Estado de Santa Catarina com os servidores da educação da rede pública é que nós estamos comprometidos com o trabalho escolar, só que defendemos que estes, até que se tenha a vacina, aconteçam no formato remoto, como em 2020, e que haja o comprometimento do governo do Estado com uma política de vacinação especialmente dirigida, no nosso caso, aos estudantes, seus familiares e aos profissionais em educação. E os alunos da rede pública municipal de Criciúma voltam às aulas a partir dessa quarta-feira. Confira na reportagem. As 65 escolas municipais de Criciúma começam a receber os alunos a partir dessa quarta-feira. Esse ano, os estudantes terão 3 modalidades de ensino: presencial, semipresencial e remoto. Em uma pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Educação, 77% dos pais ou responsáveis optaram pelas atividades presenciais. Já as remotas foram 23%. As modalidades presencial ou semipresencial vão depender do espaço físico de cada sala de aula, respeitando o distanciamento de 1,5 m por pessoa. Segundo a Secretaria de Educação, se o espaço comportar o número de alunos, seguem as aulas presenciais normalmente. Mas, se a sala de aula não conseguir atender toda a demanda, a turma será dividida em 2 grupos. Nesse caso, o atendimento será com alternância entre os grupos, onde 50% dos alunos voltarão às salas de aula, enquanto a outra metade fica com as atividades remotas ou impressas em casa. Na semana seguinte, a organização será invertida. Já aos pais que optarem por atividades remotas, a aula será 100% online. Em cada uma das modalidades escolhidas, os pais assinaram um termo de compromisso. Caso os pais ou responsáveis optem pela mudança da modalidade, deverão comunicar à escola, que terá 10 dias úteis para reorganizar o grupo. Além disso, todas as instituições seguirão as regras sanitárias de combate ao coronavírus. Na entrada de cada unidade, terão profissionais realizando a aferição da temperatura e os alunos precisarão passar álcool gel nas mãos. Os estudantes também devem levar uma máscara reserva. A seguir, a Organização Mundial da Saúde segue investigação sobre a origem do coronavírus.
Para você que procura uma vaga no mercado de trabalho, vamos conferir agora as ofertas de emprego disponíveis na região. Supervisora de vendas, fresador, torneiro mecânico, assessoria de imprensa, auxiliar administrativo, operador de televendas, comprador, recepcionista, assistente de RH, representante comercial, coordenador pedagógico, técnico em telecomunicações, biomédica, agente de frota, montador, ajudante de motorista, operador de caixa, professor de informática, analista de suporte técnico, mídias sociais, agenciador de cargas. Interessados devem buscar mais informações por meio do site da Associação Empresarial de Criciúma, o www.acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. Desde o ano passado, autoridades de saúde alertavam para o risco do novo coronavírus permanecer no ar e, dessa forma, contaminar pessoas saudáveis. Agora, uma equipe de pesquisadores brasileiros da Universidade Federal de Minas Gerais comprovou a presença do vírus da Covid-19 nas partículas do ar, o que acende o alerta sobre os riscos de contágio em ambientes com pouca ventilação. O estudo feito por pesquisadores do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, sediado na Universidade Federal de Minas Gerais, conseguiu comprovar a presença do coronavírus em partículas do ar. E é um dos poucos no mundo que apresentaram essa evidência, validada por métodos científicos. Os aerossóis, foco dessa pesquisa, são partículas microscópicas, invisíveis, que pelo baixo peso e massa têm a tendência de ficar suspensas no ar. O estudo, em parceria com o Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, analisou 2 hospitais de Belo Horizonte em 2 momentos diferentes da pandemia, além de ambientes externos, como pontos de ônibus, estacionamentos e calçadas. Ele destaca que em uma das salas onde o vírus foi encontrado, havia inclusive ventilação natural. O estudo reforçou o alerta para a importância do uso de máscaras e o risco de contaminação em locais com pouca circulação de ar. Em Criciúma, a campanha de imunização contra o coronavírus segue em grupos prioritários. A repórter Michele Veiga traz mais informações. Bom, Débora, voltando a falar sobre as vacinas da Covid-19 aqui no município de Criciúma, com o gerente da Vigilância em Saúde aqui do município de Criciúma, o Samuel Buch. Samuel, obrigado por nos atender. Vocês estão fazendo aí, né, a análise de quem já se vacinou, quem rejeitou a vacina, enfim, para que as novas etapas aconteçam, né? Sim, é isso mesmo. Iniciamos então a fase 2, né, com os idosos na semana passada, a partir de quarta-feira, com o recebimento das 1.000 doses, né, da Coronavac, e passamos a imunizar aquelas pessoas acima de 90 anos. Né? Então, já com acima de 90% dessa população imunizada, na sexta-feira à tarde, nós demos início à vacinação daqueles entre 85 e 89 anos. Hoje, nós temos um índice já de 60% dessa população imunizada, e as demais doses já estão agendadas entre hoje e amanhã ao longo das unidades de saúde aqui no município. Para tomar essa vacina, somente quem está seguindo o cronograma de agendamento, né? É isso mesmo, é obrigatório o cadastro no site Minha Vacina, né? minhavacina.criciuma.sc.gov.br. A partir desse cadastro, nossas unidades, então, têm na tela do computador cada pessoa da sua área de abrangência e faz o contato para imunizar tanto na residência, caso a pessoa esteja acamada, né, ou com alguma dificuldade de locomoção, ou então agendando para que venha até a unidade e receber a dose do seu imunizante. Samuel, nos relatórios de vocês, o que tem chego? Por que as pessoas estão recusando tomar a vacina? Olha, as informações que chegam até nós é que muitas acreditam nas chamadas fake news, né, nas notícias falsas que circulam pelas redes sociais. As pessoas chegaram a se cadastrar no nosso site Minha Vacina, porém, após a veiculação, né, falsa dessas notícias, as pessoas acabam voltando atrás e recusando o recebimento dessas doses. E quem recusa não tem direito a receber? Como é que fica esse processo? Se a pessoa mudar de ideia, né, e quiser receber, sim, desde que haja dose suficiente, né, porque nós não guardamos essa dose, ela será disponibilizada a uma próxima pessoa, né, no caso de ela reavaliar a sua opinião, ela pode receber desde que haja dose suficiente.
Samuel, para a gente encerrar, a volta às aulas está vindo aí, né? Pelo menos no município, no estado, essa semana, independente de ser greve de professores ou não. Mas o plano de contingência aí do governo do estado já foi elaborado através da Defesa Civil, enfim, vocês também estão participando. Como é que está essa relação com a população na volta às aulas? Sim, a volta às aulas já está determinada, né, presencialmente. Nós aqui da Vigilância Sanitária fizemos a inspeção dos planos de contingência desses estabelecimentos de ensino. Cada um deles é obrigatório a aprovação no Comitê Municipal, né, que é composto por Vigilância Sanitária, Defesa Civil, Secretaria de Educação, entidades privadas de classe, né, enfim. E aí, mediante a aprovação desse plano, nós verificamos em loco se os locais estão cumprindo, né, as exigências ali contidas nesse documento. Então, para os pais ficarem tranquilos, por enquanto tudo seguro com as aulas que já voltaram e que estão por vir. Sim, sem dúvida nenhuma. A grande maioria dos estabelecimentos está seguindo à risca, né, a questão das medidas não farmacológicas, distanciamento, né, alternância de turmas, uso de máscaras e todas as medidas de higienização dos ambientes estão sendo adotadas. Qualquer dúvida pode acionar a Vigilância Sanitária e Epidemiológica aqui do município. Sem dúvida nenhuma, os órgãos estão prontos para atender essas denúncias e verificarem os locais que porventura estejam cometendo irregularidades. Então tá certo, obrigado pelas informações. Tá aí, portanto, né, Débora, alguns recusam a vacina, outros esperam para que ela seja inclusa nos seus grupos, né, determinados, mas todos devem fazer o cadastro aqui no município de Criciúma para depois estarem aí recebendo na sua hora exata. E nas voltas às aulas também, as secretarias estão mantendo aí toda a regularidade para que tudo seja dentro aí do mais seguro possível. Com informações para o Informe Região, repórter Michele Veiga. Especialistas da Organização Mundial da Saúde que foram à China para rastrear a história do SARS-CoV-2 afirmam que o vírus pode ter circulado em outros lugares antes de Wuhan, cidade considerada o epicentro da epidemia, mas descartam que ele tenha escapado de um laboratório. Todas as hipóteses sobre a origem do novo coronavírus permanecem abertas. A declaração foi feita nesta sexta-feira pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, em uma entrevista coletiva sobre a recente missão da OMS na China. A missão alcançou uma melhor compreensão dos primeiros dias da pandemia e identificou áreas para análises e pesquisas adicionais. Um grupo de especialistas da OMS esteve na cidade de Wuhan, onde foram detectados os primeiros casos da Covid-19, mas não conseguiu identificar a origem do vírus. A missão, no entanto, descartou a teoria de que o novo coronavírus tenha sido criado em um laboratório da cidade. O especialista em segurança alimentar e zoonoses Peter Benembarek chefiou a equipe enviada à China. Muitas vezes, quando surtos emergentes de doenças acontecem, a primeira reação é, e é natural que seja, tratar os pacientes, entender a doença e encontrar casos. Não se tenta descobrir como isso aconteceu, mas talvez isso seja algo que devemos olhar no futuro, como responder melhor aos surtos emergentes de doenças. Durante a entrevista coletiva, o diretor-geral da OMS disse esperar que um informe resumido da visita seja divulgado na próxima semana, antes da publicação do relatório. A seguir, a produção dos ovos de Páscoa e a inovação de quem começou a empreender na pandemia. A pandemia provocou mudanças de planos para muitos casais que sonham em ter filhos. O nascimento de bebês vem registrando queda durante esse período de Covid. O levantamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais apontou que o número de nascimentos no Brasil caiu 15% em janeiro deste ano, se comparado a janeiro do ano passado. As incertezas trazidas pela pandemia fizeram com que casais deixassem o sonho da maternidade para depois. Mesmo que o número de nascimentos tenha caído, muitas mulheres que têm o sonho de engravidar não desistiram dele, só adiaram os planos. E várias estão recorrendo a um método que só tem crescido nos últimos anos aqui no país: o congelamento de óvulos e embriões.
Elas querem garantir a possibilidade de engravidar, mesmo com a pandemia. A esperança pela chegada da vacina contra o novo coronavírus fez a procura por agendamentos em clínicas de reprodução humana aumentarem. O medo de engravidar, nesse momento, fez com que muitas mulheres procurassem preservar sua fertilidade através do congelamento de óvulos. Em outros casos, os casais optaram por fazer a fertilização e armazenar os embriões. Só no ano passado, a fertilização in vitro aumentou 2%. Nos últimos 5 anos, esse crescimento foi de 23%. Você sabe que a idade ela é inexorável para a mulher, né? Ou seja, a mulher ela nasce com os seus óvulos, ela não fabrica, ela não produz óvulos, diferente do homem que fabrica e sempre tem espermatozoides novos. Então, como ela tem os seus óvulos desde o momento que ela nasceu, esses óvulos também vão envelhecendo com o passar do tempo. Então, muitas mulheres que estão lá nos seus 35 anos, 36 anos, não desejam engravidar agora por receio do coronavírus, elas sabem que não é bom elas esperarem muito tempo. Então, é onde surgiu essa alternativa. Surgiu não, essa alternativa já existia, mas é onde essa opção acabou sendo realmente muito propícia, que é ela congelar e guardar esses ovos para usar depois. Esses ovos não vão envelhecer mais, eles vão continuar com a mesma idade de hoje. A Cristilene deseja muito realizar o sonho de ser mãe e, como não conseguiu engravidar naturalmente, optou pela fertilização. Em 2017, eu decidi que eu iria dar início ao grande projeto da minha vida, que é ser mãe. Então, eu tentei engravidar naturalmente por 1 ano, não consegui engravidar. Aí foi quando eu fui buscar ajuda da reprodução humana e conheci o projeto, acabei de descobrir, conheci o meu médico, que é o Dr. Ricardo Luba, e em 2019 eu iniciei o meu processo de fertilização, né, para poder realizar o meu grande sonho. Com a pandemia, o projeto Maternidade foi adiado, mas nesse ano a Cristilene vai tentar de novo. Nós vamos iniciar um novo protocolo, mas por conta da pandemia eu não consegui dar continuidade esse ano, né? Na verdade, eu também acabei me acidentando em casa, fiquei afastada do meu trabalho, então eu não consegui dar continuidade a esse projeto da minha vida, que é ser mãe. Esse ano, esse finalzinho de 2020, eu voltei no meu médico e a gente vai refazer todos os exames para 2021, quem sabe a gente dá início aí novamente ao nosso projeto da maternidade. Para especialistas, com o adiamento das gestações, a técnica é uma forma de retardar o relógio biológico e, claro, amenizar a preocupação de não poder gerar um filho enquanto a pandemia não acabar. E falando em pandemia, muita gente resolveu empreender nesse período, seja por necessidade ou por oportunidade. É o caso da Vanessa, história que a repórter Michele Veiga conta pra gente. Isso mesmo, a Páscoa está chegando e também tem pandemia. A tendência de fazer ovos de Páscoa para vender e garantir uma grana extra cresceu no último ano. Muitos aproveitaram a chance e, após perderem seus empregos formais, investiram em seus próprios negócios. Eu era empregada, né? Eu trabalhava fichada e daí quando começou a pandemia eu fui dispensada da empresa que eu trabalhava. Eu já trabalhava com bolos, assim, eu fazia para vender, mas no meu trabalho, no trabalho do meu esposo. E daí a pandemia veio e eu fui dispensada 2 semanas antes da Páscoa. Eu não tinha nada preparado, então eu acabei preparando o material e eu vendi muito bem ano passado já. Então eu acredito que esse ano também vai ser uma venda assim bem boa. Muita pesquisa, muito estudo para ajudar na complementação da renda dentro de casa. Nunca se teve tão em alta a venda de ovos de Páscoa caseiros.
Cada vez mais a criatividade manda na hora das vendas. Pesquisa, né? Eu já tenho pesquisado bastante o que tem para fora, assim, em outras cidades, grandes confeiteiras que a gente segue ali, né, na rede social hoje. Então é muita opção. Assim, é só tu pegar, focar no que tu acha que vai dar certo aqui, que é a aposta certa que vai vender e vai vender bem. Segundo a empresária, esse ano os ovos de colher, aqueles que vêm recheados de delícias, continuam sendo a grande diferença. Mas os recheios vêm com variedades de sabores, inclusive com bolos. Ovo de colher de bolo, assim, ele tem muita saída. E o tradicional, que é recheado com vários recheios ali, né? Com brigadeiro, enfim, outros recheios e com os docinhos em cima. É o que tem bastante saída. E daí tem o tradicional, que ano passado eu vendi bastante, que as crianças amam, assim, né? Tem também o kit confeiteiro, que a gente, no caso, como esse aqui eu deixei, aí a gente vende assim, e daí com os acessórios ali, né, com os apetrechos para a criança montar em casa, também é bem bacana. Esse eu não montei ainda, mas é uma opção bem legal também que vai ter esse ano. Vanessa foi buscar se aperfeiçoar. Hoje estuda gastronomia, investe em estudos para a divulgação dos seus produtos de forma digital e ainda tenta seguir as tendências do mercado para impulsionar as vendas. Fui obrigada a me adaptar a essa nova rotina e tem dado muito certo. E eu faço faculdade de gastronomia, né? É uma área assim que eu amo, então isso hoje que eu trabalho, eu digo que eu trabalho por amor, que é algo que veio para me agregar e é algo que hoje eu trabalho no que eu gosto. Então eu acredito que tudo veio assim para acrescentar e tem dado certo sim. Investir em conhecimento, aperfeiçoar receitas, embalagens, se reinventar, da crise à descoberta de um novo empreendimento. Doce que deu certo e que com certeza deixará a Páscoa de alguém mais deliciosa. O Informe Região vai ficando por aqui. Você acompanha mais notícias a qualquer momento ao longo da nossa programação. Uma boa tarde para você.